Renato Gaúcho sendo Renato Gaúcho, vendendo seu peixe, defendendo os técnicos brasileiros, aproveitando o bom momento. Mas algumas dessas falas ou alguns trechos dessa fala do Renato na véspera do jogo contra o Al-Hilal são facilmente rebatíveis. Então vamos lá. Vamos analisar essa fala aqui. Dá o like do vídeo, se inscreve aqui em todos os canais da TNT Esportes para não perder todos os conteúdos, nossa cobertura da Copa do Mundo de Clubes, nossas lives e muito mais. Bom, sabe aquele velho discurso, eu queria ver um gringo vir para o meu lugar e fazer o que eu faço, né? Lembra lá atrás, eu queria ver o Guardiola chegar no futebol brasileiro e fazer o que a gente faz por aqui, lembra? O Renato foi na mesma linha. Abre aspas, eu queria ver um gringo fazer o trabalho que eu estou fazendo no Fluminense. Falariam, é muito bom, tem que estar na seleção brasileira, os brasileiros estão aprendendo. Esse seria o discurso, fecha aspas. Em outro momento da coletiva, o Renato falou do Fluminense ser o patinho feio, né? Que ele sempre dá resultados, que ele é muito bom, ele sempre dá resultado, é o treinador que sempre dá resultado. Estou até pegando esse momento exato, é uma fala até um pouco mais extensa do Renato, já achei aqui, ó. Abre aspas, gostaria que um treinador de fora viesse treinar o time no Brasil e dar resultado. A imprensa brasileira não valoriza os treinadores estrangeiros. Queria ver um gringo fazer o que estou fazendo no Fluminense. Tem que valorizar o treinador brasileiro. Se não me valorizam, eu tenho que me valorizar. Sempre dou resultado, alguma coisa eu devo ter. Fecha aspas. Muito bem. Queria começar por esse final aqui, o sempre dou resultado. O Renato dá a impressão de que, olha, pode me botar aí com orçamento, sem orçamento, no patinho feio ou não, que eu dou resultado, eu me garanto. Muito bem. O Renato Gaúcho em 2021 não deu resultado no Grêmio, que se não tinha o maior investimento do futebol brasileiro, para ser absolutamente justo, não tinha, mas tinha Rafinha, era um Grêmio reforçado, tinha Rafinha, tinha Diego Souza, o Douglas Costa estava no processo de chegada, o Grêmio caiu para o Del Valle na fase preliminar da Libertadores. O Grêmio teve uma queda precoce no Campeonato Gaúcho, com o Renato. O Renato dizia, dia que eu tiver o orçamento de 200 milhões, aí é outra conversa. Muito bem, pegou o melhor elenco da América do Sul em 2021. Gabigol, Felipe Luiz, Bruno Henrique, Arrascaeta, Diego Alves. O que aconteceu? Vice da Libertadores, perdendo a final para o Palmeiras. Vice do Brasileirão, perdendo para o Atlético Mineiro o título. Eliminado da Copa do Brasil, demitido. Desempenho ruim, muito desgaste, demitido. Então, eu entendo o Renato tá no papel dele de vender o peixe, de se valorizar, de surfar o hype, mas ele usa um argumento que não é tão verdadeiro assim. E é uma estratégia meio batida, assim, meio gasta. É típico do Renato, né? Quando as coisas vão bem, e elas estão indo muito bem para o Fluminense, tomara que continuem assim na Copa do Mundo de Clubes, na hora de surfar esse hype, vem uma vaidade e vem uma autodefesa que às vezes é exagerada, muito exagerada, né? Então é a cara do Renato, né? É típico do Renato Gaúcho trabalhar dessa forma. Acho ruim porque você tira o foco daquilo que realmente hoje está funcionando, que é o trabalho que ele faz do Fluminense, que é um trabalho muito bom. O Fluminense eliminou a Inter de Milão muito pelos méritos do Renato, pela competência do Renato, pela estratégia que o Renato idealizou e que os jogadores executaram muito bem. E nós fizemos todos os elogios aqui, absolutamente justos, merecidos ao Renato por isso. O Renato é um ótimo treinador. O Renato é um treinador que, sim, estuda os seus adversários, mas ele tem essa persona, né? Essa personagem, assim, do cara que é muito bom, que já nasceu bom, né? Que às vezes nem precisa de tanto esforço como outros precisam, porque ele é muito bom, ele é muito melhor. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, pega o Guardiola, ele não cita o Guardiola, mas está embutido, né? Pega o Guardiola, que está lá no topo, com o maior orçamento e tudo mais, bota ele aqui no meu lugar e me bota lá, eu vou fazer melhor lá do que ele vai fazer aqui. Ora, eu acho uma comparação pobre, eu acho um exercício pobre, porque é evidente que você só vai fazer grandes trabalhos, que a sua chance de fazer trabalhos grandes, de explorar todo o potencial, ela é maior quando você está num clube ou numa empresa
que te dá as ferramentas para isso. Então, o Guardiola é o que é pela competência que tem, claro, de pegar grandes elencos, grandes orçamentos e fazer história. Porque acontece muitas vezes de treinadores que não estão prontos para aquele desafio, chegam num clube multibilionário e não rendem. Porque não tem competência para aquilo, porque não tem tamanho para aquilo. A gente pode inverter, Renato. Se para provar a competência do Guardiola, a competência do Klopp, a competência do Ancelotti, que acabou de sair do Real Madrid para assumir a seleção brasileira, a gente precisa testá-los em ambientes hostis, né, com poucos recursos, com pouco dinheiro, com pouco material humano. Vamos inverter essa lógica e aplicá-la a você. Ao invés de treinar o Fluminense, que não é patinho feio, talvez no contexto das oitavas agora do Mundial, quando o Fluminense tinha o menor orçamento dos 16, o Renato usasse o termo patinho feio, deve ter trabalhado isso, né, numa temática de vestiário com o time. Tá, mas na realidade do futebol brasileiro, um elenco que tem Fábio, Thiago Silva, Cano, Ganso, John Arias, um dos melhores jogadores do continente, entre outros, esse elenco não é patinho feio. Então o Renato não está num patinho feio do futebol brasileiro, ele está num clube poderoso do futebol brasileiro. G6 do Campeonato Brasileiro, né, Renato? Então vamos fazer o seguinte, apliquemos a lógica a você. Vamos medir o Renato, se ele é tão bom, vamos medir o Renato no Novo Horizontino, na Série B do Campeonato Brasileiro, num clube emergente. Ou num clube grande com pressão, mas com pouco dinheiro. Coritiba, vamos lá, vamos medir. Renato, pega o Coritiba agora na Série B. Pega o Clube do Remo, pega o Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se o Renato é tão bom. A gente pode aplicar essa lógica. Por que não? Por que ela vale para o Guardiola? Né? Outra coisa, Renato, dizer que assim, os treinadores estrangeiros chegam aqui. Eu queria ver um gringo fazendo um trabalho que eu faço aqui no Fluminense. Ora, o Vojvoda, até onde eu sei, não é brasileiro, chegou em 2021, botou o Fortaleza pela primeira vez na Libertadores, foi quarto colocado do brasileiro do ano passado, foi direto para a Libertadores, num orçamento muito menor que o do Fluminense, muito menor que de qualquer time do eixo Rio-São Paulo. Verdade que em 2025 o trabalho do Vojvoda vive o seu pior momento, mas um trabalho muito bom, fazendo muito com pouco. Técnico estrangeiro. Renato, não tem como a gente brigar com os fatos. Das 10 seleções das eliminatórias, 8 tem técnicos, pelo menos até a última rodada, né? 8 tinham técnicos argentinos. 8. Na última Copa América, das 4 seleções que foram às semifinais, 3 tinham técnicos argentinos. Então, Renato, quando você diz, você está atacando a imprensa brasileira, que não valoriza os treinadores brasileiros, o seu ataque ele pode ser a nível global, porque o mundo não valoriza, então. Veja Europa, Ásia, própria América. Quantos treinadores argentinos nós temos trabalhando no alto nível, do primeiro nível e até no segundo nível? Quantos treinadores portugueses temos? Quantos treinadores brasileiros, Renato? Me explica. A Arábia Saudita, você vai enfrentar hoje o Al Hilal, clube que investiu muito, assim, a Arábia Saudita despejou muito dinheiro dos principais clubes lá e continua despejando e contratando jogadores brasileiros. O Al Hilal, adversário do Fluminense hoje, tem Malcom, tem Marcos Leonardo, gente titular, gente importante, jogando titular no Mundial de Clubes. Por que não tem treinador brasileiro lá? Por que os árabes, quando meteram essa grana toda lá, contrataram vários jogadores brasileiros, mas não tem um técnico brasileiro, no Al Hilal, no Al Nassr, não tem um. Eu gostaria de entender, é o que? É um preconceito? É uma visão distorcida? É uma visão preconceituosa? É uma não valorização? Ou é a realidade do treinador brasileiro? O treinador brasileiro, infelizmente, para ganhar esse espaço e esse respeito que o Renato exige, ele não vai conseguir fazer isso no microfone. Ele não vai conseguir fazer isso defendendo reserva de mercado, impondo barreiras para as entradas dos estrangeiros aqui, para a entrada de estrangeiro na seleção brasileira. O treinador brasileiro vai virar esse jogo com grandes trabalhos, dando grandes demonstrações de evoluções no aspecto tático. Enquanto isso não acontecer, não adianta, Renato. Você vai para o microfone, você vai berrar, você vai fazer a tua defesa, vai bater do peito, mas o panorama vai continuar sendo esse. Deixa a sua opinião nos comentários, like do vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau!